Bom, eu vou falar um pouco sobre Jacob Boehme, ou Jacob Boehme, como muitos falam, a pedido de uma pessoa da minha vida, né? Então eu só vou gravar esse vídeo e jogar na internet aí, e vai que isso impacta o futuro de alguma forma. Não que vá, mas pode acontecer, né? Nunca se sabe. Até porque tem poucos vídeos falando dele, né? E eu acho que ele é algo importante de se entender. Bom, Jacob Boehme, ele foi um dualista, né? Um filósofo dualista. O que isso significa? Jacob Boehme, ele enxergava Deus como dualidade, né? Então, Deus, enquanto era sumo bem, o bem em si, Deus também estava presente no mal, mas não era o mal em si, né? Porque o mal, como substância, ele não pode existir, porque Deus ele é puramente bem e só existe o bem como substância. Entretanto, Deus se mostrava presente nesse conceito de mal, mas ele não era propriamente o mal, ele estava ali presente porque ele é a consciência criadora, certo? Então, o que a gente vê em Boehme é que ele foi quem iniciou a filosofia clássica alemã, né? Ou o idealismo alemão, como muitos conhecem, porque o idealismo alemão, né, que começou que teve Hegel, Schelling, etc. Então, Boehme, ele é de fato conhecido como o filósofo esquecido, porque os escritos dele são perdidos, né? O que eu quero dizer com isso? Você não conhece com exatidão a origem do idealismo alemão sem conhecer Boehme. E poucas pessoas sabem disso, né? Então, Boehme, ele era um luterano, né? Boehme vivia pouco depois, meio século depois da Reforma Protestante, se eu bem me lembro, né? E ele era um teosófico, um esoterista, certo? Então, ele sempre era acometido por intuições, visões do divino, né? E, se eu não me engano, ele teve pouco mais de 3 ou 4 visões, alguma coisa assim, eu não vou saber dizer com exatidão, né? Mas essas visões, ao decorrer da vida dele, fizeram ele enxergar o suprassumo da realidade. O que eu quero dizer com isso? Ele enxergou para além do suprarracional da realidade, né? Por detrás das cortinas do universo. Isso significa que Boehme ele saiu do domínio daquela coisa, entre aspas, que rege o universo, né? Porque o universo ele é perfeitamente regido entre si, ele é autossustentável, digamos assim, né? O universo ele é regido pelo caráter racional, certo? E você vê isso presente até nos estudos que dizem que o universo ele é perfeitamente matemático, né? Então, você vê que Boehme ele enxergou a realidade para além de fenômenos químicos, físicos e até de entes ou de metafísicos, né? Porque, embora abstrato, os fenômenos metafísicos da realidade, né, que não podem ser comprovados, entre aspas, empiricamente, os fenômenos metafísicos, eles ainda são regidos pelo caráter racional do universo, né? Porque eles fazem parte da realidade. Então Boehme ele enxergou e ele viu o todo da realidade, né? Semelhante a Giordano Bruno, que foi queimado pela igreja porque a igreja não aceitava, né, que a tese de Giordano Bruno estava correta, que nós não éramos de fato o centro do universo e nosso Sol era só mais uma estrela. Enfim, isso é história para outra época. Então, na tese de Boehme, nós vemos que em uma dessas visões ele viu a queda de Lúcifer, certo? Com base em intuições que dominavam o ser dele. E a queda de Lúcifer é muito interessante de analisar, porque essa queda de Lúcifer foi o começo do eu. Lúcifer foi o primeiro a falar
eu existo, né? O que eu quero dizer com isso é que Lúcifer foi o nascimento do ego. Como Lúcifer nasceu, né? Então, nós vemos que existe aqui a consciência criadora, né? E nós vemos que Lúcifer, ele era unificado a Deus, né? Como tudo que existia. Tudo era unificado à consciência criadora. Lúcifer foi o primeiro a falar, eu existo, e a se afastar da consciência criadora. Ele se afastou de Deus. Então, Lúcifer, ele se tornou, digamos que, o anjo caído, né? E foi aí que nasceu todos os conceitos de materialidade e etc, né? Que, como vemos, o mundo é dominado por Lúcifer, né? Então, a materialidade também é uma das manifestações onde Deus se mostra presente, porém dominado pelo anjo caído, né? Então nós vemos que Lúcifer, conhecido como príncipe obscuro por Boehme, ele foi o primeiro eu da realidade, né? Isso é interessante de analisar, porque Lúcifer não, melhor dizendo, a questão escura do ser se mostra presente em todos os homens, né? Entre o eu e o não eu, sempre nesse caráter de não contradição, né? O homem sempre foi dominado por essas dualidades, e é nessa lógica que Boehme segue. Então, essa foi a análise dele sobre a queda do homem, a queda de Lúcifer, né? E aí nós vemos a queda do homem em seguida, né? Nós vemos que existia Adão, certo? Adão, ele era o ser mais puro de Deus, presente na Terra, certo? E Adão, ele sofria influência de 3 forças. O que significam essas 3 forças? Sofia, espírito do mundo e Satanás, né? Isso significa que Sofia era conhecida como a esposa do homem, né? Não a esposa em sentido literal, mas a esposa no sentido de que a unificação com Sofia, quase que um casamento alquímico, era a única forma de você se aproximar de Deus. E Adão, ele mantinha contato com Sofia, só que ele foi, como é que eu posso dizer, ele foi tentado pelo espírito do mundo, né? O que significa ser tentado? O espírito do mundo, ele é o mundo em si, né? Eles são os entes que regem o mundo como pecado, como mal, né? Então, esse espírito do mundo, ele tentou Adão ao ponto de convencer Adão de que Adão, ele era a criatura acima de todas as outras criaturas. E com base nisso, o espírito do mundo, ele queria meio que entrar dentro de Adão, né? O espírito do mundo, ele queria se apossar de Adão, porque o espírito do mundo convenceu Adão de que ele também era dono do espírito do mundo. Então, Adão se convenceu disso e simplesmente permitiu que o espírito do mundo adentrasse o ser dele, né? Então, quando o espírito do mundo adentra, Adão também cai, né? A queda do homem acontece, certo? E aí, Adão, ele perde aquela intuição do ser que mantinha ele próximo de Deus constantemente. E aquilo cai no interior dele, aquilo se afunda no interior dele. E desde então, o homem, ele precisa se reaproximar de Deus com base na Sofia, né? Com base nesse casamento alquímico com Sofia, que vive acima, enquanto o espírito do mundo vive abaixo, e o espírito do mundo vive ao redor e Satanás abaixo, né? Então, a gente vê que existe uma trindade de forças que querem dominar o homem constantemente, certo? Então, eu até tenho uma coisa escrita aqui, que é aqui, olha.
Só quem pode apreender os mundos suprassensíveis ou suprarracionais, o mundo espiritual e o mundo arquetípico, é o intelecto, o olho da unidade, que foi fechado com a queda e só pode ser reaberto pela graça. Então, o olho da unidade, ele continha esse intelecto supremo que o homem dominava, né? Só que Adão perdeu esse domínio do olho da unidade e desde então ele caiu no mundo. Adão, que era como é que eu posso dizer? A criatura que dominava todas as criaturas, se tornou puramente mais uma das criaturas, em que só pode se tornar a criatura que domina todas as outras criaturas se ele se reaproximar de Sofia, né? Então, o que a gente vê nas palavras de Boehme é que, por exemplo, deixar-se guiar pela intuição do coração de uma alma realmente contrita e sedenta da verdade. É sedenta da verdade, certo? Somente essa matriz poderá ser fecundada pelo Espírito Divino e dar à luz a verdadeira intuição intelectual. Porém, se isso ocorrer, as portas da iluminação se abrirão e a aurora divina despontará para o leitor, certo? Então, assim, Boehme, ele analisa que a única forma de você atingir a intuição que vai além do suprassensível, do suprarracional da realidade, é através da graça, certo? Então, é muito interessante você analisar que tudo começou na filosofia clássica alemã pelos escritos de Boehme, né? E você vê a influência de Boehme na fenomenologia, certo? Por exemplo, para Hegel, Hegel tem uma ideia sobre Deus que ela é muito longa para explicar aqui. Talvez eu grave isso algum dia. Mas basicamente existe uma ideia absoluta para Hegel e todo o resto é manifestação dessa ideia absoluta, certo? Então, você vê que Hegel teve uma influência enorme em Boehme. E isso é um conhecimento que fica oculto para as pessoas e não dá para entender o porquê, certo? Parece que as pessoas esqueceram da importância de Boehme para a filosofia clássica alemã. A influência de Boehme para entender a fenomenologia, certo? Para entender até alguns conceitos teológicos. Então, esse vídeo está muito longo, né? Eu vou terminar ele aqui. Já tá uma síntese bem completa aí, eu acho. Eu acho que as pessoas entenderam. Se não entenderam, eu peço perdão e tal. Eu posso responder quem quiser. Não que alguém vá ver isso aqui também, né? Mas tudo bem. Então, eu vou terminar isso aqui.